Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje. Nós estamos no nosso 21º episódio da série Desafios, inicialmente na pandemia, agora no paciente crítico. Na verdade, hoje uma mescla. Meu nome é Maria Auxiliadora Martins, eu sou intensivista no HC FMRP USP e sou presidente do Núcleo Regional da SOPAT, aqui em Ribeirão. E esses eventos têm o apoio da SOPAT, Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, e do HCRP. E eu tenho hoje o prazer de receber pessoas bastante experientes, renomadas em transplante de órgãos na região. Tenho a honra de receber o professor Agite, que é chefe do serviço de transplante hepático, com grande experiência na área, aqui no HCRP. Que vai ser o nosso palestrante de hoje, falando sobre transplante de órgãos na pandemia. O que ocorreu de impacto nesse momento de crise para todos nós. Agradeço igualmente aos debatedores, a professora Fernanda Souza, que é professora, que é gastroenterologista e professora da FMRP USP, tem uma grande experiência em pós-operatório de transplante hepático. O professor Carlos Molina, professor da FMRP USP, que é chefe hoje do serviço de transplante renal, com grande experiência também nessa área. O doutor Marcelo Bonvento, que é intensivista, nosso colega, e coordenador da OPO em Ribeirão Preto. A doutora Kátia Simone Cordeiro, que é intensivista também no nosso CTI HC FMRP. E a doutora Jaciara Viana, que também é intensivista no nosso CTI, no HCRP. Agradeço a todos pela presença, pela disponibilidade. Tenho certeza que vai ser uma discussão bastante interessante e produtiva para nós, para que a gente possa tentar aí um avanço nessa área de doação de órgãos, né, e transplante de órgãos, mesmo após a pandemia. Muito obrigada a todos. O Agite, assim que você estiver pronto, você pode compartilhar a sua tela para a gente começar. E lembro a todos também que essas aulas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, CTI HCRP, e que vocês podem se inscrever nesse canal para receber as aulas novas. A cada 15 dias agora a gente tem uma aula nova, que vai ficar lá disponibilizada para vocês assistirem também depois. Muito obrigada, então. Obrigado, auxiliadora, mais uma vez. Agradeço aqui para a CTI, Jaciara e todos, Kátia. E eu vou comentar em breve sobre transplante de órgãos na pandemia. E eu espero que a Fernanda Molina e Marcelo possam comentar também, e a gente discute mais alguns detalhes mais em frente, né? Bom, todos sabem que transplante já é um tratamento bem estabelecido para estágios finais de falência de órgãos, né? E aí o detalhe é estágio finais de falência de órgãos, né? Então, muitas situações não existem alternativas de tratamento senão transplante, né? Em alguns órgãos isso é mais crítico do que outros, né? É claro que o papel está bem estabelecido ao longo das últimas décadas, né? Os resultados estão sempre melhorando nas últimas décadas e transplante está cada vez mais bem sucedido. E lembrar que essa área de transplante ele é muito regulamentado, né? Não só no Brasil, mas em todos os países no mundo, né? E Covid nesse cenário trouxe uma pandemia sem precedentes, né? Em tempos modernos. Ele cruzou fronteiras numa velocidade tremenda, causando todas essas alterações que todos nós convivemos, né? Ele tem um controle difícil, principalmente porque ele, na maioria das vezes, ele é uma doença leve, né? Não é uma doença muito grave, na grande maioria das vezes. E ele tem um contágio muito fácil, né? O interessante é que muitas dessas informações de como lidar com essa doença, com uma situação nova,
muitos desses dados surgem de relatos de casos, séries de casos, de consensos ou diretrizes das sociedades que regulamentam e controlam a prática de transplante, muitas vezes por cartas aos editores. Né? Esse é um levantamento que foi feito, uma revisão sistemática que foi feita pela equipe de transplante do HC de São Paulo, e verem que a maior parte das informações disponíveis são disponíveis dessa forma. Mas essa é a realidade. Né? Não deu tempo para ter estudos mais completos. Agora que provavelmente nos próximos meses e anos vai surgir dados mais concretos, epidemiológicos, bem desenvolvidos, assim por diante. Né? Mas o que nós temos agora são esses relatos de casos, etc. Né? Só para lembrar que essa não é a primeira epidemia que o setor de transplante tem enfrentado, né? Tem várias outras epidemias que surgiram e o transplante, como todas as áreas de medicina, enfrentaram, né? No final da década de 80, começo da década de 90, já teve HIV, já teve o SARS-CoV-1, no início desse século, teve o H1N1, teve Zika, Ebola, assim por diante. E agora tem o Covid com impacto ou consequências muito maiores do que as outras, mas a área de transplante e a área de saúde já enfrentou outras epidemias anteriores. Né? E, habitualmente, como é que tem sido a resposta dos programas de transplantes? Né? Habitualmente, a gente avalia os riscos, né? E os riscos de transmissão através dos doadores, avalia a gravidade da doença entre os receptores e o risco de transmissão para as equipes de saúde. Só que nesse cenário do Covid tem algumas preocupações adicionais, né? Que é a utilização de recursos que são escassos, muitas vezes sendo consumido pelo Covid. Isso envolve recursos humanos, envolve equipamento, envolve leitos hospitalares, leitos de CTI, assim por diante. E somado a isso, nós nos deparamos com a evolução das doenças enquanto os receptores esperam o órgão chegar, né? Quer dizer, a mortalidade na lista de espera, ou a gravidade das doenças primárias, né? Desses pacientes. Então, Covid trouxe essa preocupação adicional, né? Então, lembrar que no cenário de Covid e transplantes, nós estamos trabalhando com 3 cenários, né? Ou 3 aspectos de cuidado do paciente. Um é na lista de espera, né? Nós temos que cuidar da gravidade da doença, né? A história natural da doença e a mortalidade da doença. Então, isso precisa ser levado em conta. Né? Temos os cuidados do ato operatório e do período perioperatório, né? Então, tem risco de transmissão para a equipe, gravidade dos receptores, quer dizer, quais são os receptores que nós vamos avançar no tratamento, né? E os recursos disponíveis para cuidar desses doentes, né? E também tem um cenário em que você tem que lidar com o pós-operatório tardio, aqueles que já estão transplantados, já estão em regime de imunossupressão, e como ficam esses doentes neste quadro da pandemia. Né? Então, tem 3 cenários, vou tentar abordar isso ao longo da discussão, e ele pode aprofundar essa discussão um pouquinho mais para frente. Então, quais são as perguntas que surgem dentro desses cenários? Né? Essa doença se apresenta de forma diferente em pacientes transplantados? Né? É uma pergunta. E qual é a suscetibilidade dos pacientes transplantados à doença e aos desfechos desfavoráveis? Né? E, diante disso, os programas de transplante devem ser suspensos durante a pandemia? Né? E, ao mesmo tempo, todos os tecidos humanos são capazes de transmitir a infecção? Né? Os medicamentos imunossupressores precisam ser modificados nesta população? E, por fim, como é que a gente planeja o retorno após esse quarentena, né? Então, discutindo o primeiro item, a doença se apresenta de forma diferente em pacientes transplantados? Porque o que tem sido descrito é que a o número de casos sintomáticos é relativamente baixo, né? A dispneia que ocorre é quase igual à população em geral,
né, que é uma queixa mais comum em 60%, 80% dos casos. Muitos deles têm tosse, cansaço, mialgia. É comparável à população, talvez um pouco mais nessa população transplantada, né? Mas a diferença mais consistente na apresentação parece a frequência de acometimento do trato gastrointestinal, principalmente na forma de diarreia, né? Parece que 25% a 30% dos pacientes transplantados apresentam diarreia, quando comparado a 3% a 15% no paciente ou na população não transplantada, né? Então, isso parece ser a diferença maior nessa população. E qual é a suscetibilidade dos transplantados à doença e aos desfechos desfavoráveis, né? É claro que até o momento a taxa de infecção e mortalidade não é fácil de confirmar. E tem alguns dados que podem ser conflitantes, mas são as informações que a gente tem. Por exemplo, a Sociedade Italiana de Nefrologia avaliou mais de 25 mil pacientes transplantados e verificaram uma infecção em apenas 0,8, 0,9% dos pacientes. E a mortalidade em 0,2%. Né? Enquanto que nos pacientes em diálise, quer dizer, aqueles em diálise ou que podem estar em lista de espera, a infecção foi de 3,5% e a mortalidade de 1,3%. Por esse relato, parece que a incidência e a mortalidade entre os receptores de rins, quer dizer, os transplantados, parece um pouco menor do que aqueles que estão em diálise, né? Acho que Molina pode comentar isso um pouco mais por fim, né? Por outro lado, pelo registro francês, né, que eles avaliaram mais de 43 mil pacientes transplantados renais, eles verificaram infecção apenas 1,2% e a mortalidade em 0,2% dos pacientes. Comparado a quase 17 mil pacientes em lista de espera, a infecção foi de 0,6% e a mortalidade em 0,2% desses pacientes. Então, tem algumas variações entre dois países, os achados nos dois países, mas parece que a taxa de infecção e de desfecho não é tão grande quanto ao ponto de ser preocupante demais, né? Portanto, se você colocar o benefício do transplante em relação a esperar na lista de espera, parece que a tendência parece mais favorável a você realizar transplante, né? Isso provavelmente é muito mais impactante ou mais pertinente nos pacientes que estão aguardando transplante de fígado, pulmão e coração, né? Claro, por óbvias razões que não tem substituto para esses órgãos e transplante é o que a gente tem para oferecer para esse grupo de pacientes, né? E chegar no terceiro item, programas de transplante devem ser suspensos durante a pandemia. Existem desafios para os programas, né? Risco de transmissão para a equipe, né? Dificuldades dentro do CTI, vagas, né? Demandas que competem para os recursos disponíveis, coordenar o transplante dentro desse cenário, né? Risco de expor os receptores à imunossupressão, e, é claro, com tudo isso numa escassez de suprimentos, pessoal, vagas e assim por diante, né? Então, mas a decisão de restringir um serviço de transplante deve levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, a prevalência da infecção na comunidade, a capacidade de gerenciar essa carga de trabalho, né, que compete para a atenção, manutenção de procedimentos e protocolos de controle de infecção, ter áreas livres de Covid, os setores livres, né? E, é claro, tudo isso levando em conta a autonomia, discutindo as possibilidades com os pacientes, né? Quanto ao risco e os benefícios dos procedimentos e as possibilidades que eles têm, né? Chegando ao quarto item, todos os tecidos humanos são capazes de transmitir a infecção? É claro que a gente tem as informações baseadas em dados anteriores, extrapolando de dados a respeito dos coronavírus anteriores, né? Parece que o pulmão e o intestino têm maior probabilidade de transmitir infecção, mas foi detectado vírus em outros tecidos, coração, circulando e assim por diante. Mas parece que a possibilidade de transmissão através dos outros tecidos é menor, né?
Mas a preocupação de transmissão não é só para o receptor, mas também para equipes de transplante, né? Então, mesmo se não transmite através dos tecidos, mas a equipe que vai captar está sujeito a risco de ser contaminada. Portanto, a infecção deve ser excluída em todos os potenciais doadores antes de prosseguir com a captação de órgãos, né? Isso é o consenso atual, né? Quanto às medicações imunossupressoras, ele precisa ser modificados? A decisão, ou o consenso atual é que deve-se evitar mudanças precipitadas dos protocolos, né? A maioria não muda a terapia em infecções leves, né? Nas infecções mais graves, o que se faz é redução ou interrupção das medicações antiproliferativas, inibidores de calcineurina. Os esteroides, por outro lado, frequentemente são mantidos ou aumentados, principalmente nas doenças, nas situações mais graves, né? E, por fim, como é que planeja o retorno após o quarentena? As últimas questões. Essa é uma tabela, eu coloquei aqui, retirado de um artigo do American Journal of Transplantation. Não precisa entrar em detalhes, a gente pode discutir isso mais no final se quiser, mas só para mostrar aqui que o pessoal já discutiu isso no mundo, né? Quando você tem uma redução de atividade de transplante em 25%, do que a gente... quais são os transplantes que a gente mantém, quando se reduz em 50%, quando se reduz em 75% e quando se reduz em 100%, obviamente. Se não tem reduz em 100%, você não faz nenhuma atividade de transplante. Mas com redução de 75% da atividade de transplante, isso que quer dizer isso? Se levar em conta o transplante de fígado, por exemplo, a gente só vai transplantar aqueles fulminantes ou aqueles que têm um MEL de acima de 30, por exemplo, né? Se é redução de 50%, nós vamos fazer fulminante aqueles que têm um MEL de acima de 25, né? Quando a mortalidade em 3 meses chega a ser mais de 50%. Então, são coisas a levar em conta. É claro, a tabela é um pouco mais detalhada, a gente pode voltar se alguém quiser discutir isso, mas vai estar disponível também, né? Muito bem. E no Brasil, como é que tem sido nessa era Covid, né? Como é que tem sido o transplante na era Covid? A gente percebeu que ao longo dos meses, né, quer dizer, fevereiro, março, abril e maio, né, vocês percebem que a doação era mais distribuída ao longo dos diferentes centros, mas à medida que foi passando o tempo, né, para março, abril, diminuiu a taxa de doação, né, principalmente em maio, principalmente nos estados no Nordeste, né? No Sul e Sudeste houve uma diminuição, mas manteve a taxa de doação, ou pelo menos a queda não foi tão acentuada, né? Isso a gente consegue ver neste gráfico aqui, você vê que a taxa de doação foi caindo à medida que o número de casos de Covid foi aumentando. Esses são os dados da ABTO, né, que está disponível no site da ABTO, né? E desde que o primeiro caso de Covid foi apresentado no Brasil, houve uma queda de taxa de doação em 21%, né? Desde o primeiro caso do óbito, a taxa de queda foi em 32%, né? E, paralelo a isso, foi a evolução, desculpe, deixa eu comentar aqui sobre a taxa de doação efetiva, quando comparado a 2019 e 2020, né? Em alguns estados, o número de taxa de doação foi mantido, mas se a gente observar, não se manteve a mesma taxa de doação em todos os estados, né? O que a gente viu no gráfico anterior, né? Não é todos os estados que conseguiram manter a taxa de doação. Isso representa mais alguns estados no Nordeste que a taxa de doação caiu bastante neste período, né? Esse é o número de doações por milhão de população, que tem o mesmo perfil, né? Alguns estados conseguiram manter, principalmente no Sul, mas no Nordeste acabou caindo o número de doações, né? E o número de transplantes caminhou meio que em paralelo a isso, né? Você vê que no início do ano, em fevereiro e março, a atividade estava mais distribuída ao longo do país, mas mais para abril, acho que o impacto maior foi abril e maio, né? O número de transplantes caiu, e principalmente, de novo, nos estados do Nordeste, mas no Sul e Sudeste também caiu, né? A gente consegue ver isso bem nesse gráfico, o número de transplantes caindo, à medida que os casos de Covid foi aumentando no país,
e ao número de óbitos, né? Então, desde o primeiro caso do Covid no Brasil, a queda de atividade de transplante foi de 32%. Desde o primeiro caso de óbito foi de 43%, né? A queda. Isso a gente consegue ver nesse gráfico também, que é um registro que você consegue obter do Registro Brasileiro do Transplante, né? Comparando o ano 2019 com 2020, a queda do transplante, quando você vê o rim, a queda foi muito mais acentuado no número de transplantes quando comparado aos transplantes de fígado, coração, pulmão, pâncreas, né? Por óbvias razões, né? Você consegue manter o paciente em diálise por período, mas por esses outros órgãos não tem outro tratamento substitutivo, né? Por milhão de habitantes, de novo, a gente vê isso claramente, que o impacto foi maior no número de transplante de rim, quando comparado ao transplante de fígado, coração, pulmão e pâncreas, né? E isso se reflete também em países de outros países no mundo, né? Por exemplo, França representando os países europeus, né? O número de órgãos doados caiu vertiginosamente à medida que foi subindo o número de casos de Covid, né? E o número de transplantes seguiu esse mesmo ritmo, com queda no número de transplantes, de novo, de forma mais acentuada, no caso do transplante de rim, quando comparado ao transplante de fígado, coração, pulmão e assim por diante, né? E Estados Unidos teve uma tendência similar, embora menos de impacto menor do que na Europa ou na França, né, principalmente. Quer dizer, houve uma diminuição no número de doações, à medida que subiu os casos de Covid, de novo uma queda de transplantes, mais acentuado para o transplante de rim, mas de uma intensidade menor do que na França, que a gente consegue ver aqui, né, quando se compara com os Estados Unidos, né? Muito bem. E agora, trazendo isso para a nossa realidade no HC, né? Para entender transplante no HC de Ribeirão, a gente precisa contextualizar isso com as outras atividades. No Hospital Geral não faz somente transplante, e como é que ficaram as atividades nossa. Eu trouxe alguns dados da divisão de cirurgia digestiva, que também faz o transplante de fígado e pâncreas, né? Pâncreas. Nesse caso, em azul, você tem todas as cirurgias, em geral, nos anos de 2020, 2019 e 2018. Né? Em marrom, você tem as cirurgias não oncológicas, em verde, as cirurgias oncológicas, e em roxo, as cirurgias de transplante. Então, aqui a gente consegue ver claramente uma redução ao longo dos anos, né, 2018 até 2020, uma queda neste período, uma queda de 51% de atividade nas cirurgias como toda, né? E principalmente representado pelas cirurgias não oncológicas, né? Quando a gente vê as cirurgias oncológicas, também houve uma queda no número de cirurgias, uma queda menos acentuada, mas mesmo assim uma queda significativa, né? Por outro lado, o transplante ao longo dos anos acabou aumentando, né? Então, acabamos aumentando em 35%, mesmo nesse período de pandemia, nós conseguimos manter, principalmente pela característica da doença hepática, que pacientes ou você transplanta ou eles acabam morrendo na fila, né? E, ao mesmo tempo, não é só o ato operatório, você tem o atendimento desses pacientes, né? De novo, em azul você tem o período de 2018, em marrom você tem o período de 2019 e em verde 2020, né? Mesmo período. Agora, a gente consegue ver claramente que o atendimento desses pacientes veio caindo, principalmente nas afecções não oncológicas, né? E é claro que é uma queda mais brutal, uma situação não oncológica que é mais eletiva, que são cirurgias ou tratamentos de obesidade e suas complicações, né? Então, esse período praticamente se fechou, não tem tido atendimento para esta população. Agora, para as afecções oncológicas, também houve uma diminuição ao longo do atendimento dessa população, mas nas hepatopatas crônicas, que é o nosso caso do transplante, né? E houve uma diminuição, mas uma diminuição menor quando comparada às outras. É claro que a gente teve que fazer um esforço para
diminuir aglomerações hospitalares, tentar fazer teleatendimento e assim por diante, né? Então teve uma queda, mas não foi tão acentuada, porque esses doentes são graves por sua natureza, né? E aí como ficou o transplante no HC nessa época, né? Então, para começar, nós tivemos entre nossa população de transplantes e lista de espera, 9 pacientes acabaram se infectando com o vírus, né? Desses 9, 7 foram pacientes pós-transplantes, né? E desses 7, apenas um precisou de internação e acabou internando numa enfermaria mesmo, e nenhum paciente acabou falecendo. Na lista de espera, nós tivemos 2 pacientes que acabaram se infectando, desses 2, um acabou falecendo, mas acabou falecendo não em consequência da Covid, ele acabou recuperando o Covid, mas ele acabou falecendo das complicações da própria doença, da hepatopatia, que era grave, né? E nesse cenário, vou tentar mostrar para vocês como é que evoluímos neste ano em relação ao transplantes, né? Em verde, nós temos o número de transplantes, em amarelo, nós temos as inclusões em lista, e em vermelho, os óbitos, né? Então, você consegue ver que teve uma diminuição naquele pico, naquele momento de preocupação com aumento do número de casos. Isso vê que essa queda maior do transplante coincide com a queda no país inteiro, né? Em abril e maio, quando caiu a atividade de transplante no país inteiro, mas depois recuperou e até aumentou. Temos anos que um mês que tivemos 8 transplantes no mês só, né? O interessante é que, claro que isso é uma correlação, né? Mas nos meses que a gente tem menor mortalidade em lista, ou óbito em lista, foram os meses que a gente tem maior número de transplantes, né? Comparado a meses que tem maior mortalidade em lista, foram meses que a gente teve menor número de transplantes, né? É uma correlação, é claro que tem muitos mais fatores envolvidos, mas parece ser intuitivo que, no caso do fígado pelo menos, se a gente transplantar mais, obviamente menos pessoas vão morrer na lista de espera, né? Estou falando de fígado, né? No caso de pâncreas, também o mesmo grupo que faz transplante de pâncreas, nós suspendemos nesse período mesmo, do mesmo jeito que acho que a equipe de transplante renal fez, né? Porque tem tratamento substituto e não havia necessidade de submeter o paciente ao risco, principalmente considerando os recursos que a gente precisava priorizar para outros pacientes, né? Muito bem. E mesmo nesse cenário de preocupação, de gravidade, de recursos escassos, medo de mortalidade, num procedimento complexo, esses são os nossos resultados que eu tirei do Sistema Estadual de Transplante, né? São resultados de Ribeirão Preto. Neste período, nós tivemos uma sobrevida de 85%, que é bom. Obviamente, a gente quer chegar no 90%, mas isso seria a nossa meta. Mas considerando esse cenário todo, acredito que os resultados foram satisfatórios nesse período, né? Então, em resumo, o que tem de mensagem, né? A gente precisa fazer o screening de todos os doadores e os receptores, né? A nossa rotina obviamente, Marcelo vai dizer isso, consegue dizer isso melhor, os doadores só são ofertados para as equipes quando tem um teste negativo para o Covid, né? E antes a gente proceder por procedimento de transplante de fígado, no nosso centro a gente faz o teste também, seguindo as recomendações do Sistema Nacional de Transplante. Então, a gente tem que fazer o teste, obviamente a gente não vai ter o resultado, porque muitas vezes a gente faz o transplante de madrugada, final de semana, etc., né? Mas o teste tem que ser colhido, a gente faz a tomografia de tórax também de rastreamento, né? E caso a gente tiver dúvida, obviamente a gente não prossegue com o transplante, né? Reduzir o contato dos pacientes com o hospital através de teleconsultas e esses métodos que Covid vai propiciar e provavelmente vai ficar como benefício dessa dificuldade que nós enfrentamos. Tem que lembrar de reduzir a exposição da equipe à infecção
Isso envolve utilização de rotinas e medidas de proteção, equipamentos de proteção, protocolos instituídos e também evitar viagens para captação, né? Isso significa que se tiver um doador aqui, a gente capta para outras equipes, para que eles não precisam viajar e vir até aqui. E o vice-versa também é verdadeiro. Se tiver um doador perto de cidades onde tem outras equipes transplantadoras, eles captam e mandam para a gente. É claro, se tiver dúvida do enxerto, a gente não prossegue com a viagem, né? Que antigamente a gente viajava para ver se o órgão era boa, mas agora a gente evita essas viagens desnecessárias, né? Tentar poupar as equipes transplantadoras, né? Equipes de captação. É sempre avaliar o risco e benefício do procedimento. Claro que se tem um receptor que está em condições boas e que ele consiga esperar por mais tempo, obviamente a gente vai adiar o procedimento, né? Mas nem sempre isso é possível, porque nós temos pacientes com MELD de 36, 37 fulminantes, como nós já tivemos 5 pacientes fulminantes esse ano e nós transplantamos os 5, né? Desses 5, 3 está muito bem. Acho que eu comentei de um caso com vocês agora, antes da gente iniciar essa palestra, né? E, portanto, a gente tem que avaliar a gravidade da doença e a capacidade dele esperar, né? Lembrar que aqueles que têm média acima de 24, ele tem uma probabilidade de óbito mais de 50% nos próximos 3 meses. Então, isso precisa ser levado em conta. Então, sempre considerar o risco, o benefício do procedimento, né? E, é claro, monitorar a epidemiologia local e recursos disponíveis sempre, né? E, nesse momento, é que nem vocês estão fazendo essas discussões semanais ou quinzenais, tem tido discussões entre grupos transplantadores, para saber quais são as rotinas, qual é a situação local de cada centro, e troca de experiências, ideias e dúvidas que a gente surge durante essa pandemia, como é que a gente lida com isso, a gente troca ideia com várias equipes, né? E, por fim, como diz Sir William Osler, medicina é uma ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Então, isso ficou bem claro para a gente este ano, né? Que a gente tem que tomar decisões baseadas em informações incompletas, né? E nada mais verdadeiro do que o que o Sir William Osler falou há mais de um século atrás, né? Sou um grande fã desse Sir William Osler, né? E essa é a nossa equipe de transplante, né? Lembranças de uma era sem Covid, não sei se nós vamos ter isso tão cedo, né? Então, só resta saudade dessa época, não sei como vai ser as novidades daqui para frente, né? Muito obrigado pela oportunidade, auxiliadora e a equipe da CTI, e eu gostaria de ouvir as perguntas, dúvidas para a gente discutir. Eu ouvi a opinião do Molina, da Fernanda, do Marcelo e mais gente aí. Obrigado, pessoal. Parabéns pela brilhante apresentação, assim, de fato brilhante. Sabia que seria uma apresentação de alto nível, mas ainda assim tenho só a elogiar. Acho que você levantou questões muito relevantes para que a gente possa ter o entendimento do que a pandemia pôde ocasionar, né, nesse momento. Eu fiquei com algumas dúvidas aqui de números que a gente pode discutir mais para frente. Gostaria, então, de agradecer ao professor Ajit Kumar Sankarankuti. A pronúncia está correta? É correto. Acertei? Que bom. Muito obrigada, porque no início eu acabei não falando o seu nome completo. Obrigado pela brilhante apresentação. Eu queria, até antes de abrir para os debatedores, a gente, só uma dúvida pontual. Você falou dos números aí, foram 9 pacientes que tiveram Covid pós-transplante, quer dizer, foram 9 pacientes e 7 tiveram Covid, né? Isso foi agudo ou pacientes que já foram transplantados já há mais tempo? Transplantado há muito tempo, né? Não sei se a Fernanda quer comentar, mas tem um paciente transplantado 4 anos, quase 20 anos depois, né? Tem uma Neuza que foi transplantada quase. Teve um caso agudo, assim, de pós-operatório de transplante que pegou Covid, só
Você não, não... Nenhum no hospital. Fernanda, quer comentar? Não, nenhum paciente desses que pegou foi pós-operatório imediato e todos esses, nenhum tinha tido internação recente, não tinha tido contato com o hospital recentemente. Então, assim, a gente está tranquilo que foi um contato domiciliar aí fora do hospital. Comunitário, né? Comunitário, perdão. Eu queria fazer uma pergunta, assim, inicialmente, até para o Molina e para os demais aí, presentes. A gente sabe que o Agite até comentou a possibilidade de tropismo do vírus, né, por alguns órgãos. A gente teve uma aula sobre a lesão renal aguda em paciente com Covid. A gente viu que tem muitos pacientes que fogem à fisiopatologia natural de uma lesão renal aguda na UTI, por hipofluxo, por exemplo, né? Pacientes que têm, de fato, uma lesão renal um pouco inexplicada nesse momento, né? E que ficam com uma lesão renal crônica, uma doença renal crônica, assim, que eu não saberia até se teria indicação de biopsiar esses pacientes posteriormente, e se o COVID poderia ser responsável por isso, se esses pacientes poderiam evoluir com lesão renal crônica, né, doença crônica, e dentro disso que o Hermes falou antes da gente começar a apresentação, se isso realmente não comprometeria, né, a doação de órgãos no futuro. Quer dizer, gostaria de ouvir a opinião de vocês quanto a essa questão. Eu falo do rim em específico, mas eu não sei nem se isso poderia ser pensado para outros órgãos, como o fígado também. Enfim. Bom, boa noite, auxiliadora, novamente. Boa noite a todos aí. Eu agradeço o convite. É uma honra participar aqui desse debate e, ao mesmo tempo, gostaria de parabenizar o Agite pela excelente palestra, exposição, atualização dos números e compartilhamento de toda essa experiência que ele viveu ao longo dessa pandemia aí, transplantando, mantendo o transplante em atividade. Infelizmente, como ele mostrou bem na explanação dele, na exposição dele, os transplantes renais foram os mais comprometidos durante a pandemia no mundo inteiro, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A gente vê até uma diferença de comportamento entre os americanos e os europeus, principalmente pela contribuição assim, expressiva que a Europa meridional tem nos transplantes, principalmente França, Espanha e Portugal, que foram países mais acometidos pela pandemia do que o próprio Estados Unidos, principalmente naquele momento que a gente explanou. Bom, auxiliadora, com uma questão muito bem feita, é uma preocupação pertinente, foge um pouco da minha expertise porque eu não sou nefrologista, vamos dizer assim, para te falar da lesão renal aguda. Obviamente, a biópsia ela vem sendo utilizada com uma certa frequência nos doadores renais, principalmente aqueles que você tem dúvida com relação ao funcionamento dela. Mas, assim, eu acredito que o que ela vai expressar seriam alterações semelhantes ao que a gente já avalia ocasionada por outras doenças, por doadores que são, ou que a gente chama marginais, que são aqueles doadores expandidos, que têm uma faixa etária mais elevada, são aqueles com mais de 60 anos, ou que estão entre 50 e 60 anos e morrem de AVC, ou têm história de hipertensão arterial ou uma creatinina no momento retirada superior a 1,5. Se ele tem um desses dois critérios entre 50 e 60 anos, a gente faz biópsia, para já ter uma ideia da magnitude da lesão que aquele rim pode ter. Porque nós nascemos com o número de néfrons constante. E ao longo da vida nós só perdemos néfrons. Então não tem como a gente multiplicar néfron. E na verdade, isso é muito importante que seja considerado para que a gente realmente não coloque um órgão comprometido. O que eu penso que poderia ser feito com relação a essa tentativa de evitar isso que você está expondo seria a realização dessa biópsia. Porém, um dos critérios que nós utilizamos é não transplantar órgão proveniente de doador que tenha sido acometido pela doença. Obviamente, ele pode ter sido acometido, ter sarado, vamos dizer, está curado, ter ficado somente com uma sequela, que eu acredito que, se for uma doença renal crônica, ela vai cair nesses critérios que eu te falei, se tiver nessa faixa etária elevada. Se tiver numa faixa etária menor de 50 anos, talvez não biopsiaria, mas se ele tiver uma creatinina alta, a tendência é que os
esses pacientes sejam biopsiados. Então, aí você teria uma condição de avaliar esse órgão e minimizar o impacto de você colocar um órgão que, teoricamente, você pensaria ser bom pela idade do paciente, ausência de história de diabetes, ausência de história de hipertensão, mas talvez, no futuro, a gente inclua entre essa necessidade de biópsia a história de prévia de uma infecção por Covid. Tá? Essa seria uma reflexão, assim, não tem nenhuma contestação ou fundamentação na literatura sobre isso, mas é como eu penso, tá? Mais ou menos como perspectiva. Molina, eu acho que faz sentido até pelo fato da gente estar observando, de fato, pacientes que fogem àquela fisiopatologia natural de lesão renal, como eu falei, e às vezes ele pode ficar com uma sequela aí que não é aquela que o paciente grave normalmente tem por sepse, por choque circulatório, né? Com um quadro pré-renal inicial, depois com hipoperfusão. Talvez tenha já uma lesão direta aí que a gente não tem uma clareza, vamos dizer assim, da magnitude, né? Ok. Eu gostaria de abrir para os debatedores, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, os ouvintes também, alguma questão. Queria fazer uma pergunta. Se por acaso surgisse um doador para o transplante de fígado, que ele tivesse tido Covid recente, curado da doença, mas por algum motivo ele evoluiu mal e agora ele é um doador, vocês aceitariam a gente para o transplante de fígado? Já tem uma discussão sobre isso, né? Quer dizer, mesmo para doadores vivos, né? Tem essa mesma discussão, se deve prosseguir ou não. Mas o que se sabe é que tem que esperar 28 dias, ter acabado, ter resolvido o quadro de Covid e tem um PCR negativo, né? 24, dentro de 24, isso no caso do doador vivo, né? A mesma pergunta, tanto do doador vivo quanto do doador cadáver, né? Então tem que ter um teste negativo e ter a epidemiologia ter resolvido Covid há pelo menos 28 dias, né? A Fernanda quer comentar alguma coisa nesse aspecto? É claro, considerando só Covid, né? Você tem que levar em consideração desses exames outros critérios, infecção, parada, drogas, assim por diante, né? Mas especificamente em relação ao Covid seria isso. Eu acho que quando a gente pensa no transplante, a gente tem que pensar no conjunto doador-receptor. Então, depende do receptor, né? Se é um paciente, por exemplo, que está com uma hepatite fulminante ou que está com MELD muito alto, eu acho que, considerando esses comentários que a gente fez, não tem muita alternativa. A gente tem que aceitar, porque a mortalidade dele é muito alta a curto prazo. Por outro lado, se é um paciente que tem, por exemplo, uma colangite biliar primária, que a indicação do transplante dele é um prurido, que a mortalidade dele é uma mortalidade menor, talvez ele tenha a oportunidade de esperar um outro doador. Porque a longo prazo, nós não sabemos como isso vai repercutir, né, no indivíduo. Eu acho que está ligado aí com a pergunta que a professora auxiliadora fez para o professor Molina. Então, eu acho que tem que fazer esse balanço na hora de aceitar. Depende do doador e depende do receptor. Esse seria a minha conversa com o receptor na hora e com a família. Marcelo, quer comentar uma coisa? Porque eu tenho a impressão que eles nem oferecem isso, né? Quer dizer, isso for doador vivo, né? O doador cadáver, acho que nem vão oferecer, né? Boa noite a todos. Em relação aos dados aí, agradeço, doutora Agite, por ter compartilhado com todo mundo, atualizado os dados também. O que se mostrou efetivo realmente é fazer um teste, um pré-teste em todo paciente potencial doador de órgãos, né, para que a gente pudesse avaliar. Então, assim, esses números são muito interessantes e os dados que nós temos, que foram da Escola Paulista de Medicina, em algum momento ela auxiliou até os outros hospitais de São Paulo e essa taxa, né, dosaram o RT-PCR em todos os pacientes potenciais doadores, eles tiveram um índice de positividade em torno de 8%. Ribeirão Preto também, em algum momento, nós conseguimos, aí, com o apoio da sorologia, tudo, professora Aparecida, nós conseguimos disponibilizar isso para a região. E os nossos dados foram muito próximos disso, 8%. O que nós temos assim, de efetivo é justamente isso aí que o doutor Agite estava comentando. O paciente que teve sintomas leves de Covid,
até 28 dias, se ele tivesse considerado curado, ele poderia ser um doador. Um dado interessante, que talvez some na nossa discussão, são que o transplante existem os doadores na fila de espera e é uma contagem regressiva, à medida que dispara o cronômetro. E interessante que na Escola Paulista, o transplante renal, eles tiveram 6 pacientes que o RT-PCR não foi disponibilizado no momento do transplante. E caiu no que a Fernanda estava comentando, transplantamos ou não transplantamos? E eles optaram por transplantar. Em 6 pacientes desses, o RT-PCR era positivo. E eles seguiram os pacientes em pós-operatório e nenhum paciente foi infectado pelo Covid. Eu também concordo que talvez, respondendo o que a auxiliadora disse, né, e a Fernanda também concluiu, que talvez o tempo possa nos mostrar se esses pacientes que foram infectados por Covid vão ter alguma repercussão no final. Outro dado interessante também para somar é que no estado de São Paulo, a CET, né, Central Estadual de São Paulo, ela interrompeu a cirurgia de captação em 9 pacientes. Então, os pacientes estavam prontos para ir para o centro cirúrgico da UTI e foram suspensos os procedimentos de captação de órgãos porque o paciente era positivo. Em Ribeirão Preto, nós tivemos aqui na OPO 2 pacientes. Um paciente ele foi descartado para doação e nós depois descobrimos que o Covid era positivo, e um adulto jovem, tinha mais ou menos uns 20 anos, um trauma crânioencefálico, e nós tínhamos abordado a família tinha concordado com a doação, e no último momento o Covid foi positivo e a gente passou um aperto aí para explicar para a família por que o paciente não poderia doar os órgãos. E também conseguimos suspender a cirurgia antes do procedimento. Muito interessante esses dados do Marcelo. Realmente, o que a Fernanda falou e o que o Marcelo falou, é isso mesmo, que a gente não sabe qual é o grau de contaminação, né, para o receptor, né? Mas tem que lembrar que não é só o receptor que está em jogo, a equipe que vai captar também está em jogo, então você tem que lembrar que tem que proteger a equipe, você não sabe, acho que a taxa até de infecção para o receptor talvez seja menor do que para a equipe, né? Então são coisas que você tem que levar em conta também, né? Respondendo a essa pergunta da auxiliadora um tempo atrás, mas tem equipe, por exemplo, em Fortaleza, que transplantou o paciente, eles escolheram o RT-PCR do receptor antes, é claro que não ficou pronto em tempo do transplante, mas transplantaram e depois veio positivo. E no fim o paciente acabou evoluindo bem, não teve nenhum problema, né? Mas são situações que surgiram aí, como também, como o Marcelo comentou, começou a avaliar os doadores, todos os doadores antes de ofertar para a captação, porque já tiveram casos em que o resultado saiu enquanto a equipe estava captando em São Paulo. E aí teve que isolar essa equipe para não transmitir e assim por diante. Então, por isso que virou uma rotina agora no estado, só se oferece para captar depois que tem um resultado negativo, né? É interessante isso, e só me ocorreu uma questão agora, assim, porque a gente sabe que o paciente pode ter PCR positiva durante muito tempo, mesmo fora do período de transmissão. A gente tem visto paciente crônico na UTI, no início da pandemia, após 20 dias de sintoma, ainda com PCR positivo. Quer dizer, a PCR não é um exame que vai dizer para a gente que o paciente está transmitindo, né? Então, talvez, eu não sei se essa é a melhor estratégia, porque às vezes o paciente mantém essa positividade por resto de vírus ali na orofaringe, não é de fato período de transmissão. Isso ficou muito claro para nós na UTI no início da pandemia e agora. E até com relação à sorologia, né? Os pacientes apresentam sorologia positiva, isso foi discutido há pouco em algumas reuniões do hospital, dados nossos, que inclusive a gente talvez vá fazer novo inquérito nos profissionais da UTI, mostrando, acho que o Brasil, o mundo mostra isso também, sorologias que foram positivas inicialmente e que depois de um tempo elas se tornaram negativas. Então, a gente nem sabe o tempo aí que esses anticorpos estão agindo. Mas o que eu queria dizer mesmo agora é com relação ao PCR. Eu acho que não é um exame que vai
definir transmissibilidade. E aí me ocorreu uma dúvida nesse momento, assim, com relação ao transplante de córnea. Eu não sei se isso é diferente, por ser córnea, por ser, ter alguma particularidade em termos de... Não sei se vocês saberiam falar, o Marcelo, alguém, com relação a isso. O banco de córneas, ele está sendo reestruturado no HC, né? Nós estamos passando agora por um momento, o professor Eduardo Rocha está respondendo pelo banco de córneas, então nós estamos num processo de acreditação e reformulação do banco em alguns sentidos. Então, córneas, todos os tecidos, eles foram interrompidos, né, no ponto de vista de captação, desde o começo da pandemia. Houve uma recomendação para que os tecidos não fossem captados. Nas últimas semanas, acho que nas últimas 2 semanas, saiu e aí existiu também uma recomendação para que a gente pudesse captar córneas apenas dos pacientes com diagnóstico de morte encefálica, porque teoricamente esse paciente teria feito o RT-PCR, que era negativo, então ele poderia ser doador de tecidos. Então, córneas, num primeiro momento, o transplante de córneas ele foi interrompido, mas a captação de córneas ainda foi mantida. Há 2 semanas saiu uma recomendação dos bancos de córneas. Existe uma associação de córnea na América Latina que é muito forte e ela que dá essas recomendações seguindo os estudos da pandemia. E agora houve a liberação para que possa ser captado córneas de coração parado. A recomendação se mantém a mesma. O paciente teve COVID, depois de 28 dias a córnea pode ser captada. E não é necessário fazer um RT-PCR no paciente com coração parado. Essa é a recomendação nesse momento, pelo menos, né? O que o auxiliador comentou tem razão. Obviamente, não pode ficar com a impressão que a gente depende só do RT-PCR, né? Obviamente tem a ver com a epidemiologia local e com a rastreio epidemiológico do paciente, sem dúvida, né? Porque tem falso positivo, falso negativo, assim por diante. Mas então tudo isso tem a ver com a prevalência da doença e o perfil epidemiológico, né? Claro que você tem os late shedders, né, que eles falam, eles continuam, principalmente nos imunossuprimidos, eles que ficam eliminando o vírus por tempo mais prolongado em comparação com outros pacientes, né? Então, é claro que se tem uma prevalência muito alta, suspeita de Covid, você não vai levar o doador para, independendo de RT-PCR, né? E assim por diante. Então, não pode parecer que é só RT-PCR, né? Você está olhando isso no conjunto epidemiológico e o quadro clínico do paciente. Agide, olhando os dados que você apresentou, só 9 pacientes transplantados foram infectados, né? Não transplantados no momento, que já tinham sido transplantados. Foi baixo até, né? Eles estão tudo trancados dentro de casa mesmo. Vocês estão fazendo uma campanha bem importante, porque eu achei baixo. Só 9 dos pacientes que transplantaram foram infectados pelo Covid. Eu não sei o que você acha disso. Parece que esse é o perfil dos outros transplantados também, viu? Eu acho que a Fernanda estava comentando isso. O saldo positivo do Covid é que nós estamos todo mundo tomando cuidado, né? Lavando as mãos melhores, fazendo proteção. Então, e principalmente essa população de transplante, eles têm cuidado a mais, né? Mas isso tem se refletido nos outros centros, que nem eu mostrei lá da França, nos Estados Unidos, etc. A taxa de infecção é baixa, quer dizer, quem se torna sintomático, né? Eu não sei, esses pacientes que a gente comentou são pacientes que a gente ficou sabendo que testaram e deu positivo. Eu não sei qual é a taxa, que nem na população em geral, né? Nós vamos ter que fazer uma avaliação epidemiológica para saber qual é a real taxa de infecção deles, né? Isso tem a ver com a positividade, quer dizer, taxa de falso positivo ou negativo, qual é a especificidade e etc. dos testes, né? Então tem muita coisa envolvida aí, mas não sei se a Fernanda quer comentar alguma coisa mais, Fernanda. Eu só queria acrescentar um comentário em relação ao que a auxiliadora falou do PCR. Eu acho que a gente tem um exemplo muito bom em relação ao exame e rastreamento, que é sobre a hepatite C.
O exame de rastreamento dos hemocentros é o anti-HCV, que nós sabemos que é um marcador de contato do vírus. E o doador, ele é descartado no hemocentro por ele ter um anti-HCV positivo. Hoje, a hepatite C, nós temos mais de 95% de cura da hepatite C com os novos tratamentos. Então, e nós não fazemos RNA-HCV nos hemocentros, né? O transplante, eu acho que talvez nós fazendo só o RT-PCR, claro, sem o paciente ter clínica, obviamente, talvez nós estaremos deixando de usar alguns doadores, de fato, né? Que seriam potenciais doadores. Mas, por outro lado, até o momento a gente não tem outro exame de triagem que nos, né, Marcelo, que nos oriente nisso. Eu vejo muito isso no hemocentro, né, que a gente lida muito a gente descarta muito o doador de sangue porque tem um anti-HCV positivo e nós já curamos a hepatite C dele, nós temos certeza que a hepatite C está curada, né? Talvez o tempo aí que vai nos ensinar como é que nós vamos lidar com essa situação. No transplante em si, nós já estamos cogitando a possibilidade de usar esses doadores que são anti-HCV positivos, que são curados e tratados. Nós já estamos desenhando um protocolo para isso. Talvez nós vamos ter que fazer o mesmo caminho aí para o Covid. Isso, Fernanda, interessante isso que você falou, e fazendo um comentário naquilo que a Jaciara falou e o Agite, é fato isso, Jácio. Eu acho que os pacientes estão se prevenindo. Assim, na UTI, nós não recebemos nenhum caso grave, ou melhor, a gente teve um caso que está internado até hoje, atualmente, de um paciente transplantado renal crônico, que está lá internado. Mas, assim, não tivemos grandes pacientes pós-transplante internados. Então, é a impressão que dá mesmo daquele grupo que precisa se prevenir mais, se prevenindo. Fazendo uma analogia a isso, que aconteceu no HC mesmo, né? O inquérito sorológico feito com profissionais mostrou que os profissionais de UTI, de infectologia, que são aqueles que mais lidam com o paciente com Covid, o índice de positividade de ter a doença foi muito baixo, foi muito maior a doença na área administrativa, onde as pessoas talvez não se preocupem tanto com a prevenção. Então, eu acho que isso vale para os pacientes aí transplantados que estão quietinhos dentro de casa, se cuidando, preocupando em não pegar a doença. Eu acho que isso reflete ainda bem nesses resultados que a gente vê. E aí, me ocorreu uma dúvida agora com relação à carga viral, assim, com quantidade de... a gente sabe que o paciente grave, ele tem uma carga viral maior. O paciente fica mais grave, inclusive o tempo de isolamento é maior do que para o paciente menos grave. O paciente que não interna ou fica só numa enfermaria, 10 a 14 dias é suficiente para ele sair do isolamento, independente do RT-PCR. O paciente crítico, a gente, até por excesso de zelo, tem apenas um trabalho mostrando que após 14 dias, você pode ter ainda carga viral ali, isolamento viral presente após 14 dias nos pacientes mais graves. E um N muito pequeno, mas acabou essa recomendação pela OMS, pelo CDC e pela Anvisa também. Então, a gente acaba utilizando 20 dias aí de isolamento. Eu não sei se para vocês mudaria alguma coisa em termos de potencial doador. O paciente que teve a doença grave e o paciente que teve a doença mais leve, até pensando em possibilidade de lesão orgânica mesmo, de lesão de órgãos secundária ao Covid. Só uma dúvida para ver o que vocês pensam sobre isso. Não sabemos, né? Tem que esperar ver, porque não sei como é que aquilo que Hermes comentou no começo, tem muita coisa que vai acontecer, a gente vai aprender a lidar com isso, né? Mas, em linhas gerais, uma coisa que pode... Neste momento, nós temos doentes graves, né? Como é que vai evoluir essa doença na população para frente? Vai ter imunidade de rebanho? Como é que vai ficar, né? Então, vai ter muito doente lá para frente, né?
Não sabemos, né? Então, talvez aqueles que ficaram graves e doentes não vão virar doadores, mas já criou uma imunidade de rebanho e no futuro nós vamos ter muitos doadores. Entre aqueles que ficaram doentes, como é que vai evoluir na frente? Não sei, porque se nós vamos usar como doadores, mas eu posso dizer que, olhando retrospectivamente, tem muitos doadores que a gente não usava, que a gente chamava de limítrofe, né? Mas a gente está usando mais agora, com mais liberdade, e a gente vê que funciona, né? Tem alguns centros que avançaram mais e mostraram, olha, funciona tão bem quanto um outro doador, né? Que eu comentei, aquela moça jovem de 19 anos, ela está no fulminante, falou, se a gente não fosse prosseguir com aquele doador que a gente normalmente não usaria, ela ia morrer nas próximas 24, 48 horas. Então, não, é o que a gente tem, nós vamos usar. E os outros funcionam bem. Então, qual vai ser o limite no futuro? Não sei. Então, acho que tem muitas perguntas para responder nesse sentido, né? Interessante. Eu acho que hoje, então, na verdade, não se valoriza isso, né? Na verdade, utiliza o RT-PCR e não se valoriza a gravidade da doença para se definir, né? Acho que a Kátia queria fazer um comentário. Boa noite a todos. Só um comentário rápido. Uma pergunta, talvez, não sei se vai ter resposta, porque, como o professor Agite disse, a gente tem muitas perguntas ainda que estão sem respostas e vão ficar sem resposta por um bom tempo, né? A gente falou muito do doador, das possibilidades de como ele estaria e de positividade nele, mas eu queria perguntar para vocês se vocês pensariam num paciente, em transplantar um paciente que, numa fase aguda do Covid, necessitasse de um transplante de urgência e tivesse um órgão disponível para ele. Talvez isso não acontecesse com um rim, mas podia acontecer com uma hepatite fulminante, por exemplo. E ele estivesse na fase aguda do Covid. E aí? Que faria? Ótima pergunta para o Agite, para a Fernanda, porque assim, como ficou claro aí, não tem o fígado, não tem o diabetes para ele, né? Então, não tem e eu queria lembrar só, eu sei que muita gente vai assistir essa aula no futuro, que esses transplantes, fígado, rim, pâncreas, eles são integralmente, talvez o professor Agite, o professor Molina e a Fernanda possam confirmar essa informação, mas eles são integralmente cobertos pelo SUS, não é isso? Coisa que não acontece nos convênios. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é importante que as pessoas ouçam isso. Era só para deixar isso registrado. E, professor, parabéns pela aula. E eu estou esperando a resposta. Muito bem. A gente tem essa discussão sempre, né? Não é só para Covid, mas para as outras situações, né? Talvez a gente não tenha resposta clara agora, mas eu posso tentar traçar um paralelo com outras situações, né? Por exemplo, se é uma doença sistêmica e a complicação é doença hepática, né? Se resolver essa complicação hepática, se tem perspectiva de viver, aí tudo bem. Mas a gente tem que ter essa resposta, né? Por que eu estou dizendo isso? Tem algumas situações, febre amarela, por exemplo, né? Tem febre amarela, teve uma falência do fígado e o pessoal já fez transplante para isso. Mas foi uma tragédia, né? Em Covid, eu acho que ninguém transplantou ainda. Mas pode ser que alguém faça isso para uma situação inusitada. Mas estou traçando um paralelo com outras doenças infecciosas que acabaram complicando com o fígado. Fernanda, você quer comentar alguma coisa nesse sentido? Não, eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que hoje, né, com o conhecimento que nós temos até aqui, que é muito pouco de Covid, eu acho que a pergunta que eu faria, Kátia, é o seguinte:
essa insuficiência hepática é uma insuficiência hepática, essa é a doença primária do paciente? O COVID está lá só como mais um achado? Ou esse paciente tem uma doença sistêmica, secundária ao COVID, e o fígado é mais um órgão comprometido? Não, o fígado é a doença hepática é a doença de base dele, é a patologia de base. O COVID é oportunista nesse momento. Então, ele é um hepatopata grave, digamos assim. Isso. Aí, se ele é hepatopata grave, se ele não tem comprometimento pulmonar, a mortalidade dele é muito grande, e eu tivesse todos os EPIs necessários para a equipe, né? Eu acho que isso é importante, a gente poderia discutir o transplante, né? O que tem ocorrido agora é o contrário do que você falou, é que às vezes o fígado está comprometido ali no cenário do COVID. Claro que um comprometimento hepático a longo prazo, o paciente que não está ingerindo bem, não tem uma dieta, você vai ter insuficiência hepática, né? O INR vai largar, a bilirrubina vai aumentar. Aí eu acho que o transplante não está bem indicado. Mas na primeira questão que você colocou, a gente pode discutir e seguir em frente, com todos os cuidados necessários. É isso mesmo, concordo com o Fernando, mas é uma pergunta muito interessante, né? Uma hora alguém vai fazer isso. E mexe, a gente tem uma situação muito similar, não é exatamente Covid, mas tem uma doença sistêmica e o fígado está envolvido no meio. Eu não sei se vocês lembram, talvez a Kátia, eu acho que a auxiliadora não estava. O primeiro paciente que nós transplantamos na era Covid foi uma paciente fulminante. Ninguém sabia que lidar com o Covid naquele momento. Era uma fulminante, naquele momento nós não tínhamos etiologia. Quando saiu o fígado para ela, a gente recebeu a notícia que o médico que fez o transporte dessa paciente positivou para o Covid e estava sem máscara no transporte, porque foi naquele começo ali que a gente não sabia de nada. E ninguém sabia de nada, né? E a gente não negou o transplante para ela, sabendo que ela poderia estar contaminada. O que a gente fez foi fazer a cirurgia, colher o PCR dela, fazer uma tomografia dela e pedir para que todos os membros da equipe se paramentassem como se estivesse operando um paciente COVID. E transplantou, e graças ao universo ela está bem e não tinha COVID, não positivou COVID. Mas nós tivemos assim uma ameaça dessa situação, vamos dizer assim. Eu concordo, eu acho que a colocação que você fez, Fernanda, eu acho que é muito pertinente. Porque nós recentemente transplantamos um fígado e um rim, e esse paciente, há um tempo atrás, eu lembro que a gente me falou que queria listar ele, na época ele tinha uma imagem no pulmão, e que ficou com aquela suspeita e tudo, e como era um paciente ainda controlável, vamos dizer assim, suspendeu-se o transplante, investigou e tudo, viu que estava bem, e aí em um outro momento nós transplantamos ele. Eu acho que a avaliação, Kátia, do comprometimento pulmonar é fundamental. Por quê? Na minha experiência, que eu quero dizer assim, de lives que eu assisti do Hospital do Rim de São Paulo, os pacientes que são transplantados renais, estão internados, eles evoluem com a doença, pegam Covid e evoluem, complicam na parte pulmonar, vão para a CTI, eles apresentam uma alta letalidade, chega a ser 50%. Então, isso é o mais preocupante, aquele paciente que tem o Covid complica e complica com a parte pulmonar. Então, isso daí é o que a Fernanda falou, é o que é mais, eu acho que tem que ficar mais, vamos dizer assim, preocupante e tentar se cercar para evitar. Se você conseguir, às vezes, transplantar um paciente, ele pode até ter Covid ou pegar Covid, porque a gente faz o PCR, transplanta e o PCR vai sair depois. E às vezes o paciente está infectado, mas se ele não complicar da parte pulmonar, a chance dele ir bem, eu acho que é alta. E são alguns trabalhos que a gente até mostrou com relação à comparação de letalidade. Agora, se esse paciente complica com a parte pulmonar e vai para uma UTI e precisa de uma intubação orotraqueal, aí sim a chance dele evoluir mal é muito grande. E isso é o que a experiência do Hospital do Rim de São Paulo tem mostrado. Então, nesse aspecto só. E uma coisa assim que foi interessante é que um dos critérios que foi utilizado muito de protocolo para o transplante renal nos centros que mantiveram o transplante era o feitio da tomografia, que a gente até mencionou que está sendo feita para o fígado.
O problema da tomografia é que, às vezes, no rim, ele pode simplesmente mostrar uma congestão pulmonar que o paciente do rim pode vivenciar e você ficar preocupado em suspender o transplante e ele não se beneficiar daquele transplante. E depois não se confirmar a doença. Então, a maioria dos centros foram suspendendo. Isso começou com a Espanha, depois foi Portugal. Aqui no Brasil, a última live que eu assisti do H-Rim, o Medina ainda fazia lá. Porém, ele falou assim que eu acho que ele era um dos únicos remanescentes e que ele estava parando de fazer. E o pessoal começou a parar. Eu troquei ideia com o Botucatu não tinha parado ainda, mas também depois pensaram em suspender. E aqui, nós voltamos a ativar o transplante renal e suspendemos a tomografia. Fazemos somente o raio-x de tórax, justamente pela incidência significativa de alteração sugestiva, devido simplesmente a uma congestão pulmonar pertinente do renal crônico, a depender muito do momento dele da diálise, ou até mesmo de como vem sendo feita essa diálise como terapia renal substitutiva. E qual a pergunta da auxiliadora do futuro com relação ao rim de pacientes que foram graves, sequela eventual do rim, auxiliadora? Bom, nós temos uma vantagem, podemos trabalhar com tempo de isquemia fria maior, apesar disso não ser o ideal para o transplante, a gente sabe disso, e com isso temos a biópsia. E aí temos a avaliação desses pacientes, que talvez é um critério que seja incluído no futuro aí, biopsiar esses pacientes graves e que se tornem no futuro doadores aí mesmo com a função renal satisfatória, vamos dizer assim. Só complementar também com algumas coisas interessantes, né, que faz a gente pensar realmente, né, que talvez a gente tenha uma segunda leva de Covid ou até uma terceira onda e a gente esteja prospectando essa coisa de como vai evoluir, por exemplo, um rim transplantado, um paciente foi transplantado renal e tudo isso. A gente passou uma fase, né, e muito interessante que colocar uma perspectiva diferente aqui na discussão, que assim, o Brasil ele teve pressões epidemiológicas do Covid por ser um país de extensão territorial muito grande. Então, como o doutor Agite falou, Molina também estava comentando que esse paciente ele foi muito investigado do ponto de vista clínico, epidemiológico e vivenciado o transplante, quer dizer, o transplante foi individualizado em cada paciente. Interessante que alguns centros que transplantaram nesse período, eles tinham uma investigação muito grande no paciente que era receptor. Então, o paciente que ia receber o órgão de transplante, ele estava na fila, ele tinha um questionário epidemiológico mesmo para preencher. Outra coisa interessante que aconteceu na pandemia, por exemplo, nós temos dados que não são bons, né? Em São Paulo foi estimado, por exemplo, que durante esses 3 piores meses da pandemia, 80 pessoas perderam a visão em definitivo por causa da ausência do transplante de córneas. Então, essa perspectiva toda mudou todo o cenário do transplante e a gente tem, respondendo até o que a doutora auxiliadora tinha falado, de se arriscar mais mesmo, né? Tudo nessa pandemia passou a ser discutível. Nós tivemos, por exemplo, em Ribeirão Preto, um paciente que deu entrada em Franca e ele era um potencial doador. E a gente fez uma sorologia, um VDRL era positivo e a gente testou um FTA-ABS e era positivo. E a gente falou assim, o que fazer, às vezes, com uma coisa que é simples, mas no meio de uma pandemia? Vamos tratar. Então a gente pediu para entrar com protocolo, com antibiótico, vamos tratar com antibiótico terapia, vamos seguir o doador. Esse doador foi transplantado e o transplante funcionou e o receptor continuou o tratamento e foi efetivo. Então, assim, individualizar o tratamento nunca foi tão importante nesse momento, junto com toda essa pressão epidemiológica, proteger a equipe, né, o profissional de saúde, porque realmente foi uma coisa, teve um descontrole total, né, na transmissibilidade, tudo isso. Então, talvez o tempo, ele possa nos mostrar. Interessante, eu acho que foi essa investigação sorológica, esse questionário epidemiológico até no receptor, e essa coisa também de coisas corriqueiras no transplante terem que ser discutidas e revistas e tratamentos foram feitos. Nós tratamos um paciente, por exemplo, com sepse, teve uma paciente que tinha uma neoplasia que também a gente aguardou até o último momento, ela tinha uma lesão facial, a gente aguardou até o último momento para ter certeza que aquilo não era
uma neoplasia maligna que pudesse ter metastizado, e não tinha mesmo, a paciente também foi uma doadora. Então, nós também temos levado os pacientes ao extremo. Respondendo só uma curiosidade também, uma outra coisa muito rápida e pontual, que a auxiliadora tinha comentado, que será que RT-PCR é o melhor teste, né? Os estudos têm mostrado no dia a dia que essa questão epidemiológica é importante, outras coisas foram pensadas, como, por exemplo, pesquisa do antígeno, né? Vamos fazer pesquisa de antígeno, mas é um exame um pouco mais caro e num contexto populacional do SUS ele não é viável, né? Mas talvez no futuro, para subpopulações, ele possa ser usado. Então, acho que nós estamos num momento que nós tivemos a primeira pandemia, agora nós vamos ter, talvez, como eu estava comentando, a segunda onda e a terceira onda, e a gente possa pontuar melhor que exame fazer em que momento, né? Mas não é um exame que, nesse momento, como a Fernanda comentou, é o que nós temos disponível e que, por enquanto, tem se mostrado seguro com base na expectativa do que a gente tem visto, né? Concordo, eu só fiquei me perguntando agora a questão do isolamento viral, que talvez, na minha opinião, fosse o melhor exame, uma vez que você vai definir, de fato, a viabilidade viral. Na verdade, a cultura viral, né? Na verdade, aqui no hospital, o professor Benedito tem feito o isolamento viral e mostrando desde o início da pandemia as PCRs persistentemente positivas com isolamentos virais negativos, ou seja, a ausência do vírus de fato ali em pacientes com PCR positivo. Então, talvez o isolamento viral seja um exame, é caro, é mais complexo de ser feito, mas seja uma alternativa aí para selecionar melhor a população, né? Então, pessoal, acho que a gente vai finalizar. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu acho que foi muito leve essa discussão, muito gostosa. Eu acho que foi a melhor até hoje, eu diria. Eu não falo isso em toda a aula, não. Mas hoje, realmente, foi gostoso, foi interação boa. Acho que eu aprendi muito com vocês, teve muito aprendizado, muitas questões que eu nem estava pensando e que a gente teve a oportunidade de discutir. Agradeço a todos pela contribuição e com certeza vai ser bastante produtivo para as pessoas que vão assistir. Enfim, agradeço a todos pela oportunidade, parabenizo a todos. Vamos então finalizar e lembro que essa aula vai ficar gravada no nosso canal CTI HCRP. E semana, daqui 15 dias, tem mais. Obrigada.